Muito bem, olha só, um clássico de força elétrica, uma questão de eletrostática típica de vestibulares. A VUNESP trouxe a seguinte questão: uma pequena esfera de massa m eletrizada com uma carga elétrica positiva está presa por um fio isolante numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme, vertical, de módulo E paralelo à aceleração da gravidade g, conforme mostra a figura. Dessa forma, inclinando-se um fio de ângulo θ, em relação vertical, mantendo esticado e dando um impulso inicial de intensidade adequada, nessa esfera com direção perpendicular ao plano que contém a esfera e o ponto P, a pequena esfera passa a descrever um movimento circular uniforme. Então vamos lá, se é movimento circular uniforme, vai ter força resultante centrípeta. E ao redor de um ponto C. Olha só o desenho, então, essa bolinha foi esticada, puxada por um certo ponto, e aí foi posta a girar. Na situação descrita, quanto vale o módulo da resultante? Atenção, pessoal, atenção porque essa questão ela é literal. Então ele quer a força resultante em função da massa, da carga, do campo, da gravidade e do ângulo, que foram os dados. Então imagine que cada letrinha dessa é como se fosse um número. Então vamos reproduzir aqui o desenho. Eu tenho aqui a carga positiva girando em torno de um ponto C, e aí seria um pêndulo cônico, vamos dizer assim. Mas a gente não vai precisar de equações de pêndulo cônico aqui. Vamos ver que forças agem nessa bolinha, nessa carguinha? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a região onde ela se encontra tem campo gravitacional vertical para baixo. Se ela tiver massa, e tem, então tem força-peso na mesma direção e sentido do campo. Nessa região também tem campo elétrico vertical e para baixo. Se ela tiver carga, e tem, então ela vai ter força elétrica. Mas agora pausa para reflexão. A carga é positiva, sim ou não? Foi dada no exercício. Então a força elétrica que aparece numa carga positiva tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Se a carga fosse negativa, seria o contrário. Então, existe uma força elétrica para baixo na direção e sentido do campo, tá bom? Isso porque a carga é positiva. Essas duas forças puxando, vai ter uma tração que sustenta aqui no fio. Obviamente que essa tração faz um ângulo θ com a vertical. A gente vai decompor essa tração em duas componentes x e y. A Tx está desenhada aqui, a Ty desenhada aqui. E essa Ty forma um ângulo θ, né? Porque ele alterna o interno com aquele θ lá do fio. Muito bem, vamos descrever quem é o Tx. O Tx é a T sem o θ. E a Ty é a T cosseno θ, tá bom? Vamos analisar apenas o eixo x? Quem são ou quais são as forças do eixo x? Note que no eixo x nós temos apenas a componente Tx. O que nos leva a concluir, e veja que, não coincidentemente, ela aponta para o centro do movimento circular. Então, esta é a nossa resultante, nesse caso especificamente, a resultante centrípeta. A gente não vai precisar usar a formulinha da resultante centrípeta aqui, porque ele quer, seria mv² sobre r, a gente não tem nenhuma informação sobre a velocidade dele e sobre o raio dessa trajetória, tá bom? Comprimento do fio, essas coisas não foi dado. Então, a gente vai só equacionar aqui, ó, que a Tx é a resultante, é ela que a gente quer calcular. Então, uma outra maneira de calcular essa resultante seria como? Vamos pegar as equações do eixo y. No eixo y há um equilíbrio, uma vez que essa esfera não fica subindo e descendo. Ela está orbitando ou girando, vamos dizer assim, num plano, né? Então ela não sobe e desce. Se ela está num plano, as forças que agem na direção y têm que se anular. Por isso que a Ty, apontando para cima, é igual à soma das duas de baixo, força elétrica mais peso. Vamos abrir essas equações. Ó, vou abrir a equação x. Então, Tx, que é T seno de θ, é igual à força resultante que a gente quer. Ok. Vamos abrir também essa equação y aqui. Ó. Ty, que é T cosseno θ, é igual à força elétrica, que é Q vezes E, mais o peso, que é mg. Tá bom. Vamos dividir uma equação pela outra, correto? Eu não sei fazer assim. Tudo bem, isola o T e substitui na outra, dá na mesma. Se a gente fizer a divisão, vai ficar T seno θ dividido por T cosseno θ, onde a gente corta T com T, vai ficar seno sobre cosseno, que você já sabe o que vai dar, né? Do outro lado, nós temos força resultante, aí divide por QE mais mg. Bom, seno com cosseno, se você não lembrava, dava tangente. E esse QE mais mg que está embaixo, nós vamos passar multiplicando a tangente. Então, vai ficar assim, ó. Força resultante é igual a mg mais QE, tudo isso no parênteses,
vezes a tangente de θ. A alternativa D, de demais esse exercício. Muito bom, é um clássico. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, manda para mim. Tchau!